Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Agradeço a todos os telespectadores pela presença, por estarmos aqui acompanhando a nossa transmissão aqui do Centro Espírita Missionário da Luz. Hoje, o palestrante será Elder Humberto, nosso querido irmão e companheiro do Grupo Socorrista de Ricardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele vai fazer a palestra "O que você faz com seus pensamentos?". É uma boa reflexão, né? E nós, em nossa casa, nós não faremos o passe individual. Devido ao aumento desse Covid-19, a gente tem que evitar. Então eu peço a todos que continue se protegendo, usando máscara, passando álcool nas mãos, evitando contato muito próximo, porque é necessário. Não podemos brincar com esse vírus, não. Está muito difícil. Então, a gente tem que saber a nossa direção e temos que saber levar também os nossos companheiros. Estamos aqui hoje, esse ano, mostrando nossas atividades. Temos necessidade de iniciar outras atividades aqui, só que ao mesmo tempo a diretoria achou melhor a gente se resguardar um pouco por causa do contato entre as pessoas. Nós vamos continuar de segunda-feira fazendo as nossas palestras, transmitindo o que é de bom e de melhor e falando de Jesus, sempre. Temos que ter fé e apoiar sempre Jesus. Nós temos que apoiar com o nosso coração, ok? Vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, por estarmos presentes hoje aqui. Sempre pedindo paz, pedindo apoio e pedindo sempre para os nossos irmãos necessitados, os doentes pelo Covid-19, as doenças normais em nossa casa e nossos familiares, os doentes na Santa Casa, os doentes que necessitam de um pouquinho de paz, um pouquinho de amor. E pedir também pelos nossos doentes, aquele que necessita apenas de uma palavra amiga. Senhor, olhar por todos nós, dai-nos paz, dai-nos sabedoria para vencermos mais essa etapa. Que assim seja. Para iniciar nossos trabalhos, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mensagem número 110. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tismar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossa tendência, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdias e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossas vidas os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando são
quando não as combate dedicamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar no berço do túmulo, sob as marteladas das tentações, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provocações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os arguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Muito obrigado, Elder. Pode falar à vontade, né? Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nesta casa, onde nos sentimos bem recebidos. Tem uma energia maravilhosa. E para convidar vocês a estarmos fazendo essa reflexão nesse assunto de hoje. E ela já começou muito bem com essa abertura, orar e vigiar. Porque ela é fundamental nesse caminhar nosso, nesse mundo de provas e expiações. E é o nosso pensamento que nos conduz a essas situações. Então, após essa linda abertura, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, eu convido vocês e aqueles que estão assistindo no canal do Facebook, do Missionários da Luz, a refletir, a viajar comigo. Larguem todos os outros afazeres para você ficar atento e poder usufruir desta reflexão. Eu coloquei 2019 e 2022 porque essa palestra eu fiz há 2 anos atrás. E olha que interessante como ela é fundamental. E nesse período de pandemia, como nós reagimos? O que nos foi apresentado? O que nós tivemos? Fique em casa, Covid-19, fique de máscara, a pandemia não acabou. Quantas mortes, tanto no nosso país como no mundo, assolando, todo momento que estamos ligados no rádio, na TV, na internet, é só notícias ruins. Atenção, um momento crítico dessa pandemia. Então nós vivemos esses momentos de tensão, que nos trouxe problemas. Tivemos que ficar em casa, de mudar a maneira de viver, de conviver, de trabalhar. E olha só que coisa rica, né? E isso é que nós vamos fazer e vamos discutir hoje. Qual foi as nossas atitudes? Para primeiro entender, temos que saber o que é a palavra pensamento. O pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Mas preste atenção, pensar permite aos seres modelar sua percepção do mundo, como você vai ver o mundo ao redor de si, e com isso lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Não esqueçam dessa definição. Porque o pensamento nos coloca diante de algo para ser avaliado, compreendido e escolhido, sem ter algo efetivamente à nossa frente. Estamos pensando, refletindo. Ela elabora conceitos, idealiza, dá significado, cria juízos e faz que tenhamos dentro de nós um universo bem peculiar. Nós hoje estamos no mundo da informação, então
nos nossos negócios, nas nossas relações, essa palavra surge hoje muito forte, mindset. O que é o mindset? É a forma de pensar, como nós pensamos, como nós reagimos, né? Então nós estamos à frente dessa situação de pandemia. Qual foi a nossa ação? Foi ela positiva? Nós vamos enfrentar, como é que eu posso fazer para melhorar minha vida, minha casa? Ou eu fiquei chorando, reclamando, olha, isso acontece comigo, entrei em depressão, né? Então nós vimos hoje que várias pessoas, cada um reagiu de uma forma. Qual é o seu mindset? A sua mentalidade, que por sua vez significa a sua maneira de pensar. Como você está pensando? O que você está pensando agora? O que você está pensando? Coisas boas? Você está imaginando um sol brilhante na sua vida, no seu caminhar? Ou chuvas, tormentas? O que você está pensando? Você tem tido qual tipo de pensamento? Como você está conduzindo isso na sua mente? Momentos positivos, pensamentos positivos ou momentos negativos? O que você está exaltando em tudo isso? Quais têm sido os resultados desses pensamentos? Quais? Comece a ver a sua trajetória, como você está levando a sua vida. Porque a sua forma de pensar dita os seus resultados. Olha que interessante. Aquilo que estamos pensando reflete diretamente nos resultados do nosso dia a dia. Poxa vida, né? Precisamos ter mais noção do que é isso. Cada um está pensando e dirigindo os seus pensamentos. O poder do pensamento. Olha a força disso. Sua mente pode te ajudar ou te destruir. Tudo depende de como você conduz os seus pensamentos. Como estamos conduzindo os nossos pensamentos? Nós estamos pensando de forma positiva ou de forma negativa? A nossa vida está crescendo, estamos seguindo em frente com sucesso, ou estamos capengando, tudo dá errado, tudo dá incerto, estou em depressão, minha família não se entende, no trabalho é uma brigalhada. O que está acontecendo? Qual é o resultado da sua vida? A sua forma de pensar dita os resultados, e isso é extremamente importante, porque o destino é moldado pela força do seu pensamento. Pense sempre positivo. Então, olha só, você pode mudar o seu destino de acordo com o seu pensamento. Mas você fala, mas só do pensamento? Nós vamos entender no processo dessa reflexão de hoje que ela está envolvida em muito mais coisas. Então nós estamos falando pensamento, mas vocês vão chegar ao final compreender que ela tem uma profundidade muito maior. Então, o destino é moldado pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. E olha só que interessante. Às vezes não é a dor que faz você sofrer. São os seus pensamentos negativos que fazem as coisas parecerem piores que realmente são. Olha só, às vezes você não está sofrendo essa dor, mas a forma tão negativa que você conduz esses pensamentos te faz sofrer demais. E por que isso? Aí Buda diz: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Olha só, você cria uma situação e ela se torna. Agora, se eu tenho toda essa criação de uma forma negativa, qual vai ser o resultado de tudo isso? Porque o que parece o fim é só a vida em transformação. E que, aí nós falando espiritualmente, não importa qual é a sua religiosidade,
O fim é o mesmo para todos. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta como espírito? Como pessoas que estão neste mundo de provas e expiações. Olha só como começamos a mudar o sentido das coisas. Porque a dinâmica do pensamento nos leva a essa situação. Aí você fala, já sofri por muitas coisas. Isso é uma frase de um escritor americano. Já sofri por muitas coisas em minha vida. A maioria delas nunca existiu. Olha só, às vezes você fica criando dentro da sua cabeça situações em que você está sofrendo. A dinâmica dos nossos pensamentos e qual o poder que os pensamentos, têm sobre suas emoções e o seu comportamento. Imagine se eu penso, já acordo azedo, né? Eu brinco, tomar um vinagrezinho de manhã, logo cedo, já olha para o vizinho, já reclama, ah lá, tá vendo? Parou o carro na frente da minha garagem. E olha lá, ó, tá lá falando, já está olhando a vida dos outros. Já está reclamando, já acorda xingando a esposa. Já briga com os filhos. Pô, como é que vai ser seu dia? Né? Como é que está o seu comportamento, a sua emoção? Agora, veja você chegar no trabalho, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Como é que você passou? Pô, a outra pessoa vai sorrir aqui. Se você chamar pelo nome ainda, pô, que maravilha, né? Você chegar numa loja e falar assim, oi Ana, tudo bem? Pô, ela já vai te atender diferente. Por quê? Porque olha a forma como você está tratando, né? Nós temos tido muitas reclamações do pessoal do serviço público. Por quê? Mas ninguém imagine o tanto de pessoas que eles estão atendendo, a forma como eles estão trabalhando, e eles recebem, imagine ter que falar a mesma coisa todo dia para N mil pessoas. As pessoas têm que tratar esse pessoal com carinho da saúde. Nesse momento tão difícil que estamos passando, temos que ter respeito pelo trabalho. Olha só, chegar, bom dia, tudo bem? Poxa, ela está ali, às vezes até com horas a mais do serviço. Como estamos fazendo as nossas atitudes? E essa dinâmica do pensamento, como podemos sofrer as coisas que não existem? E olha que sofremos pra caramba, às vezes a gente cria aquela minhoquinha na cabeça e ela fica. E essa minhoquinha tem nome, e nós vamos chegar nela. Sermos vítima desses pensamentos insistentes, persuasivos, em sua maioria, nos colocam em estados alterados de humor. Porque pode ver, se você fica pensando aquilo, ela muda o seu estado. Ela pode ser, se for uma coisa maravilhosa, você vai estar super bem, alegre, contente. Pensamentos que podem nos causar sofrimentos, ciúmes, desconfianças, tristezas, raivas, sensações de profunda depressão. A coisa que nós estamos tendo nesse final de 2 anos de pandemia, depressão por isolamento, por estarmos sozinhos, não soubemos mudar a forma de tratar, de buscar coisas novas para mudar esse novo ambiente, para se adaptar. Né? Pensamentos que sugam nossas energias e têm o poder de nos paralisar, enfraquecer, destruir. Olha só, olha o poder do pensamento, chegar até destruir. Imagina aquela pessoa altamente ciumenta, a pessoa não fez nada, você vai lá, ela está achando que você fez, fica criando situações onde não tem, e aquilo vai só aumentando, é briga, é conflito. Começamos a imaginar como estamos agindo na nossa casa, no nosso lar, no nosso serviço. Olha só que interessante, mas o lado positivo, nós só falamos do negativo, e o positivo? Certamente o mesmo poder que os pensamentos negativos têm para nos destruir, os pensamentos positivos têm para nos levantar, motivar e estimular, trazendo estados de euforia, de alegria, de confiança, poder e elevação da autoestima. A coisa mais importante que nós temos no dia de hoje, autoestima. Nós temos que nos amar para poder amar o próximo. Isso faz parte da lei divina. A primeira coisa, a sua reforma íntima, você se conhecer para poder fazer ao próximo pensamentos positivos. Como eu estou vendo o mundo?
Veja só os aprendizados das empresas, né? Nós tivemos aí uma pandemia, várias situações, pessoas que faziam a coisa dentro de loja foram obrigadas a passar delivery, as pessoas começaram a fazer mais contato telefônico, contato de WhatsApp, começou a observar que não precisava ter mudanças, preocupações novas com o meio ambiente, com a pessoa, né? Então, essa modificação que as empresas tiveram, né? Para quê? Para poder superar esse momento. Aqueles que tiveram aquele insight, o mindset positivo, a empresa cresceu. Eu não esqueço até hoje, no meu consultório, eu atendendo uma paciente, ela virou, eu falei, nossa, estava aquele momento tão difícil, está tão difícil, ela falou, eu estou amando, eu nunca vendi tanto pão na minha vida, estou trabalhando até de noite. Ela não estava amando a doença em si, a oportunidade, tá, de ela estar trabalhando mais. Nós estávamos falando de serviço e não da doença em si, tá? Isso é importante dizer. Ela, no trabalho, ela estava aumentando, porque as pessoas começaram a pedir pão, porque já não iam mais na padaria, a pessoa entregava. Ela buscou algo novo, ela começou a se motivar, e ela não ficou parada, sofrendo, entrando em depressão. Olha só que interessante, a sustentabilidade e responsabilidade social, a visão de proximidade com o consumidor, os novos olhares para dentro de casa. Imagine vocês ficar um ano inteiro em casa. Teve gente, eu fui em agosto, 1º de agosto, eu fui, não desse ano do outro, eu fui para a praia, São Sebastião. Eu fiquei impressionado, estava lotado de gente, porque todo mundo de São Paulo, home office, foi para a praia, tá? Eu só preciso me ajudar aqui, André, está acabando a bateria. Eu esqueci de deixar conectado. Tem aí? Desculpa. 2 segundinhos. Então, eu estava na praia, as pessoas de home office. Por quê? Já que tinha que estar trabalhando, para ter um momento de estar vendo a praia, de ver um ambiente de natureza e não ficar num apartamento em que não podia sair para lugar nenhum. Olha só, uma forma, investir o dinheiro pagando um aluguel para poder ficar com uma vida melhor, né? Uma situação extremamente positiva. O relacionamento familiar, como é que estamos tratando nossos filhos de fazer jogos em casa, voltar àquilo que tinha na minha infância, ficar jogando, brincando, palitinho, de jogar imobiliário, jogar war, fazer aquela reunião familiar, os momentos, qualidade. Há uma coisa muito importante, qualidade, não é quantidade. Às vezes você fica o dia inteiro com o seu filho, o dia inteiro você não olhou para a cara dele porque você está olhando para o celular, você está atendendo o telefone, você está fazendo isso. Mas se você ficar 20 minutos, deu atenção, olhou para os olhos, brincou, deu toda a atenção, ela fica completa, maravilha. Isso que nós temos que tirar de lição, o que estamos fazendo com as nossas atitudes, porque se através dos nossos pensamentos é que vão ter. Porque nós temos no cérebro 2 partes, nós somos dual, o pensamento, ele tem as 2 partes do pensamento, né? Que não são patológicos, não. Quem nós estamos alimentando, né? Nós temos 2, sempre falam que nós temos 2 lobos dentro de nós. Qual deles nós estamos alimentando, o mal ou o bem, né? Tudo depende, e nós vamos entender aqui, de que através dos estímulos externos, né? De visão, olfato, paladar, tato, né? Nós vamos aguçar as coisas interiores que estão dentro do nosso íntimo, guardada das nossas experiências de vida, tanto essas como as passadas, e que nos vão refletir, que vão através do instinto, que são dadas para que a gente possa ter o quê? Situações que vêm à mente da gente, situações de reflexões do pensamento
que fazem a gente tomar atitude. É a nossa mente pensando e refletindo esses dois lados, que um é razão e o outro é sentimento. Elas se interligam e são as nossas atitudes. E nós vamos ver que tem uma profundidade muito maior quando eu disse nessa relação de intuição, né? Porque vai ter um fator aqui para frente que daí eu vou explicar o que é esse pensamento. Porque alimentamos os nossos pensamentos com ódio, com tristezas, com decepções e amarguras. Por quê? Por que remoemos o passado? Vivemos jogando uma âncora e não saímos dela. A gente não vai para frente porque fica amarrado com essa coisa do passado, né? Aí a gente começa a entender por que nos nossos estudos se fala do perdão, que nós temos que perdoar o próximo, porque estamos todos nós em evolução. Tentar compreender que aquilo foi um erro, perdoar, não que você vai virar amiguinho, mas que você vai compreender aquilo. Para quê? Para que você possa seguir em frente. Eu assisti um filme, agora precisava lembrar o nome do filme, em que o filho, o pai por uma atitude de dever uma pessoa e não pagou, e o cara veio cobrar e o pai não estava em casa, ele acabou pegando a mãe e batendo na mãe e aproveitando da mãe. Aquilo que ele tinha 8 anos, aquilo afetou o resto da vida dele. E ele não perdoava o pai. E o pai fazendo de tudo na vida para tentar resolver, e ele não aceitava. A mãe já tinha resolvido o problema e virou para ele: filho, está na hora de você se perdoar para você seguir em frente. Porque foi um erro. Todos nós erramos. É um mundo, isso não quer dizer que a gente tem que fazer toda hora erro, não é isso que eu estou dizendo. É que nós temos que parar para poder crescermos, evoluirmos. Esse é a finalidade da nossa palestra. Usarmos os nossos pensamentos para crescermos espiritualmente e alcançar alguma coisa que é o final. Por que tanto esses pensamentos ficam em nós? Por que nos concentramos em coisas que não podemos controlar? Você percebeu que nós damos muito valor a isso? Como nós ficamos com isso? E o pensamento positivo vai tão rápido embora, né? A gente sempre fica buscando uma coisinha ali. Porque a maioria de nós tem o péssimo hábito de sobrecarregar esses pensamentos com coisas que não nos fazem bem e que não podemos controlar. E aí ficamos com tudo isso. Tem gente que não dorme à noite por causa disso. Começa a pensar nos seus problemas e aí perde o sono. Para o bem-estar das pessoas, nós temos algumas coisas importantes. Atividade física, dormir bem. A melatonina, ela é produzida das 10 da noite às 3 da manhã. Você tem que estar num quarto escuro, sem luzinha de celular, sem luzinha de nada. É ela que dá esse hormônio para você. Então, nós precisamos desligar. Eu tirei a televisão do meu quarto. Hoje eu tenho dormido super bem. Por quê? Porque eu preciso disso. As pessoas que não dormem, pode ver, pessoas que fazem trabalho noturno, logo elas envelhecem mais rapidamente. Né? Guardas noturnos, pessoas, elas não suportam muito esse tipo de serviço, ela tem que mudar. Por quê? Ela precisa desse hormônio. Olha só que interessante. Nós precisamos acalmar a nossa mente, descansar. Precisamos ter esse descanso. Apenas pensar positivo não é a solução. Resolvi, só estou pensando positivo. Mas nós precisamos dar um passo. E qual é esse passo? É a ação. O que eu vou fazer através desse pensamento positivo? Eu tenho que ter uma ação. Somos exatamente o que pensamos ser. Nosso cérebro acredita em tudo o que dissemos a ele. Cuidado com o que falamos. Observe a forma como você está falando, porque às vezes você está achando que é positivo e você está induzindo algo negativo para a sua mente. Às vezes o não, o sim, tem um efeito diferente no cérebro. Sendo assim, comece a dizer a ele o que você é, o que você quer ser. Comece se livrando das suas crenças limitantes.
Olha, crenças limitantes. Olha, você o dia inteiro vira assim, eu não consigo, isso não é para mim. Tudo precisa ser perfeito. Nós não fazemos isso diariamente? Como é que nós encaramos os nossos insucessos? Tem pessoas que levam bem e tiram um aprendizado daquele insucesso, para poder na próxima fazer algo melhor. Olha o mindset. Como eu estou reagindo? Aí a gente observa as atitudes das pessoas, né? Elas afetam as outras pessoas. E essas crenças limitantes nos atingem, porque ela vai fazer o quê? Você desistir. Passe a acreditar que você pode, porque não há lei alguma que impeça. Passe a acreditar que você consegue, porque tem todas as condições para isso. Passe a acreditar que você merece tudo que o universo pode te trazer de bom. É para isso que nós estamos aqui, para crescer, para conseguir mais, fazer o nosso melhor. E essas crenças limitantes nós chamamos de sabotadores. Nós criamos sabotadores, aquilo que sempre nos leva ao contrário. Tomem cuidado com eles. Agora, nós vamos começar a entender uma coisa muito importante dentro desse processo do pensamento. Por quê? Cuidado com os seus pensamentos. Grave bem isso. Pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque você é o que é através do que você faz, os seus hábitos. Quais são os seus hábitos? Olha só a cadeia de processo que nos leva. Um pensamento a levar a uma palavra a levar a uma ação, e uma ação a levar a hábitos, porque eu começo a fazer todo dia aquilo. O exemplo maior é o quê? Quando nós dirigimos, antigamente tinha um Fusquinha, que era maravilhoso para aprender. Você só olhava para baixo, primeira, segunda, terceira, quarta. Hoje não, que é tudo automático, né? Mas você olhava para cima e não olhava para frente do carro. Só que deu uma hora, seu cérebro já estava comandando, né? É aquilo, se tornou um hábito. Hoje você nem olha. O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? E olha só que interessante. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de dos seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é o que faz toda a diferença. Como você está vendo o mundo? Qual é a maneira que você vê? Ela é de forma positiva ou negativa? Se você vê aqui um copo que está pela metade, você fala, nossa, você vê, nossa, está faltando água. Nossa, eu tenho água. Eu vejo ela de forma positiva ou ela de forma negativa? Como eu estou encarando as nossas atitudes diárias? Porque cada um vê a mesma coisa de forma diferente. E ela nos leva ao quê? Como eu estou vendo o mundo, é a forma como está sendo a minha vida. E olha só que profundidade. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Olha só, você vai deixar o seu destino na mão? Se você pode conduzi-los? Lembra lá no início? O pensamento vai me moldar para fazer o que eu desejo, a minha meta. Então eu preciso saber regar e pôr adubo nos meus pensamentos. Por isso que a palavra inicial da mensagem diz: orai e vigiai. A hora que eu começar a pensar, não é você ficar lá, Pai nosso que estás no céu. Não, não é isso. Comecei a pensar besteira. Putz, está vendo aquela pessoa lá? Não, para. Vamos pensar em coisas positivas. E isso nos faz a começar a induzir uma outra coisa. A outra ligação. A ligação espiritual. A ligação a Deus. Aquilo que nós viemos aqui.
É por isso que eu estou aqui hoje. O poder do pensamento positivo ou negativo pode criar nossas emoções, nossas ações. Mas muito além disso, pode afetar a nossa saúde e qualidade de vida, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. Olha só, ela pode nos trazer doenças, depressão. E tem pessoas aí, olha, o tensão nervosa, eu que sou dentista, só no final do ano, 4 placas para controlar de mio-relaxante, umas 4 pessoas quebraram dente, de nervoso, de apertamento. Por quê? As suas emoções, a sua ansiedade, o seu nervosismo com tudo que está acontecendo. Nós precisamos trabalhar isso. Não é fácil? Não é. Olha só que legal. Os olhos são a lâmpada, isso foi dito por Jesus no livro de Mateus, no capítulo 6, 22. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Olha só. Portanto, se seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? O que quer dizer isso? Se eu olho com o meu olhar de uma forma negativa, eu estou indo para as trevas, porque eu estou maledizendo, eu estou fazendo coisas negativas para os outros. Mas se eu tenho luz, eu vou estender a minha mão. E nós precisamos acender essas luzes. Os nossos olhos nos transformar de luminosidade o nosso corpo. Que a importância esteja no seu olhar e não naquilo que te olhas. Olha que profundidade. O que eu estou olhando? O que eu estou vendo? O que parece o fim é só a vida em transformação. Nós estamos nos transformando dia a dia. Se nós mudarmos 1% ao dia, nós vamos melhorar. Eu brinco, dentro dos nossos grupos de estudos, de gestão e outras coisas mais. É que nem foguete. Foguete não dá ré, é sempre para frente. E não há assunto mais importante do que um pensamento sobre os seus poderes e sua ação. É a causa inicial de nossa elevação espiritual. E também do rebaixamento, porque dependendo de como eu estiver agindo, eu vou estar regredindo, eu vou estar sendo punido, porque nós estamos provas e expiações. Nós vamos pagar por isso em nossa próxima reencarnação. Temos uma visão de pensamentos como uma força criadora. Através dele podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciar dele. Olha só, por isso orai e vigiai. Qual é o nosso objetivo? Estarmos chegando a Deus ou nos afastando dele? Todos nós sabemos que cada vez que nós nos afastamos, tanto dos nossos mentores individuais, nos afastando de Deus, como a vida fica difícil. Como a vida fica difícil. Por isso o estudo do pensamento é de extrema importância para a nossa evolução moral. Chico não diz, se você quer conhecer o espírita, vê as suas atitudes morais. Você reconhece o espírito através dele. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na sua vida material e espiritual. Pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. Porque entenda bem, se eu tenho pensamento de altamente sexual, de altamente de ganância, eu estou levando a hábitos desregrados, ganância, materialidade. É isso que nós queremos? Não é ter a sua casa, de conseguir o seu dinheiro, sustentar a sua família. Não, é de luxúrias, de excesso. Sendo todos nós espíritos encarnados, estamos em constante contato com o mundo espiritual. Lembra que eu falei da intuição? A nossa mente, nós estamos ligados
através de nossos pensamentos que alteram o nosso campo vibracional. Observe que, dependendo de que nós estamos fazendo, se eu vivo num bar bebendo, se eu vivo fazendo coisas que não devem, ou o que eu estiver fazendo, eu vou estar atraindo espíritos da mesma sintonia, né? Se são elevados ou não. É eles que vão nos levar. E essa balança que é importante, porque o pensamento tem consequências físicas e espirituais, diretas sobre nós. Através deles estamos em constante troca energética com o mundo material e o mundo espiritual. Essa troca é fundamental. Como nós estamos relacionando ao meio? Nossos pensamentos regulam e influenciam nossas emoções. E aí no Livro dos Espíritos nós vamos ver de que o caráter do pensamento como importante ferramenta para se ligar ao bem ou ao mal, a máxima de Jesus nos diz: diga onde está o seu coração, que aí está o seu tesouro. Diga onde está o seu pensamento e aí estará o seu tesouro, né? Por quê? Porque as nossas atitudes refletem sobre os nossos sentimentos. E aí nós vamos pegar e ver o que nós queremos para o nosso futuro. Se nós estamos apegados a bens materiais ou se queremos uma vida imortal e justa, um crescimento espiritual. Aí vamos na pergunta 89. O pensamento não é a própria alma, é aquilo que eu disse, muito mais profundo, porque o pensamento está em alguma parte, a alma também está lá. Visto que a alma que pensa, o pensamento é um atributo da alma, olha só. Então é a nossa alma que está agindo. Por isso que nós temos essa preocupação de estarmos sempre sedimentando pensamentos positivos. Porque através desses bons pensamentos estaremos conectando-nos com bons espíritos. Não fazemos essa conexão? É isso que nós temos que estar. Estamos sempre a ver o quê? Como que eu quero dizer? Eu estou lendo boas coisas, eu estou dentro no trânsito xingando o outro, brigando. Como eu estou reagindo? É essa sintonia que a gente faz o dia a dia, né? Por quê? Porque a nossa expressão do pensamento é o atributo da nossa alma. Você olha, você vê que aquela pessoa está sofrendo, porque as ações dela não é negativa. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. No Livro dos Espíritos, capítulo 1. E já para entrando para o final, nós entendemos que tudo isso nos leva a um estudo, né, sobre o que é a virtude, que é no capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala sobre a virtude. Né? O que é a virtude? É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, né? Que é um homem virtuoso, que é ser bom, caridoso, trabalhador, sombrio e modesto, né? Só que todos nós temos as nossas falhas morais e isso traz temos que estar sempre atento, né? A virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de se exibir. Aquela pessoa que é virtuosa, ela faz porque ela quer, ela não está preocupada em aparecer para que ela receba elogios, ela não está preocupada em ter glórias. Isso é o fundamental dessa virtude, né? Ela, porém, oculta-se nas sombras e foge da admiração das multidões. Quais são os exemplos deles? São Vicente de Paula, Cura de Arnes, eram virtuosos. E eu vos convido para a virtude assim compreendida, né? Quem está falando isso, né, é dentro dessa instrução. Está nos convidando para um mundo de virtudes. A virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. Afastando de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Que é esse o grande problema nosso. As nossas vaidades, o nosso orgulho, que isso nós temos que combater dentro da nossa reforma íntima. Fundamental.
Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude que assim se ostenta esconde uma infinidade de pequenas torpezas, né? E odiosas fraquezas. O homem que se elogia a si mesmo segue em estátua a sua própria virtude. Ele quer o quê? Status. Quer mostrar que sabe fazer. Não é isso que é ser virtuoso para dentro do nosso pensamento. Tá? Nós temos que sentir a felicidade de ser virtuoso por ter realizado, mas não necessita de ser vangloriado. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. E é pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Quem disse isso foi François-Nicolas Madeleine, cardeal de Marlot, em 1863, em Paris. Quer dizer, olha só, nesse tempo todo, nós continuamos ainda a passos lentos na nossa caminhada, né? Porque nós somos ainda muito orgulhosos, né? Precisamos trabalhar isso profundamente. E para encerrar, alguns pensamentos para que a gente possa refletir tudo o que nos foi dito hoje. A vitória começa a ser construída em seus pensamentos e se materializa com atitude positiva e esforço contínuo. A auto-mensagem positiva, logo pela manhã, é um estímulo que pode mudar nosso humor, fortalecer nossa autoconfiança e, pensando positivamente, você reunirá forças para vencer os obstáculos e as dificuldades. Não deixe que nada afete o seu estado de espírito. Então você já está se preparando desde levantar com pensamentos e atitudes, ação positivas. E aí Joana de Ângeles diz: pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante e justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo que assim seja realizado. Troca cada pensamento crítico por um pensamento de gratidão. É este o pensamento que eu quero passar a vocês, agradecendo a casa pelo convite. É um prazer estar aqui e que possamos entender que os nossos pensamentos influem em nossas atitudes. Assim, convido a todos para que façam essa reflexão e comecem a pensar o que vocês estão pensando. Muito obrigado e boa noite. Calma. Muita calma nessa hora. Calma. Ó, máscara. Muito obrigado, Helder. Muito obrigado pela palestra, foi excelente. E aquilo que a gente sempre falou, né? Pensamentos positivos, vida boa, vida alegre, vida constante. É o que Jesus nos ensinava sempre. Cada vez que você pensar alguma coisa má, isso vai acontecer. Se você pensar coisas boas, vai acontecer coisas boas no nosso mundo. Às vezes até nos obstáculos da nossa vida, nós conseguimos ser felizes. Temos que agradecer sempre a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, porque Ele nos deu o caminho e nos deu também o livre-arbítrio para o segui-lo ou não. Depende de cada um. E temos que ser sempre carinhoso com Jesus, tendo fé nele, porque tudo isso passa. E isso também vai passar. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, ouvindo mais essas palavras de Jesus, nos ensinando mais uma vez a como caminhar nesse mundo, a como nos proteger, a como nos evoluir nesse planeta Terra. Vamos pedir paz, vamos pedir harmonia e vamos pedir bastante amor na nossa face, na nossa Terra, no nosso planeta,
para que possamos, mais uma vez, passar por essa pandemia. Que assim seja. Vocês aguardam um instantinho.